Diz a história que uma certa família planejou há muito tempo fazer uma certa viagem. Diz a história que quando essa família foi fazer a viagem, o veículo dela quebrou. E o pai dessa família, desesperado porque não tinha telefone, a área era deserta e não tinha como solucionar o problema, ficou desesperado e começou a olhar para todos os lados procurando uma saída. Mas diz a história que quando ele procurava de todos os lados uma saída, ele encontrou um pequeno poste amarelo escrito emergência. E ele vai lá e liga no telefone de emergência para o mecânico vem arrumar o carro e ele continua a sua história. Eu quero falar com pessoas que assistem esse vídeo, que em algum momento da sua vida, algo impossibilitou ela de continuar. Algo deu errado que ela não continuou. Algo foi difícil que ela fez ela voltar para trás e não continuar essa missão, e não continuar este propósito. Eu vejo um exemplo na Bíblia, que diante da sua grande dificuldade, ele não voltou para trás, mas Jesus o ensinou a continuar em frente, assim como Jesus também vai te ensinar. E esse personagem se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 3, que diz assim, ó: e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. O personagem que eu estou falando, meu amado, é Zaqueu. O texto que eu li diz que ele queria ver Jesus, mas havia uma grande multidão. A Bíblia diz que ele também era de pequena estatura. Ou seja, ele tem um propósito, mas algo agora no caminho dele começa a dar errado. Algo agora na história dele começa a impossibilitar ele de alcançar Jesus. Havia uma grande multidão, ou seja, uma impossibilidade diante dele. Ou seja, também a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Também não havia capacidade nele. Eu quero dizer com pessoas que sabem que até são capazes, que sabem que até têm dons e talentos, que têm habilidades, mas isso não tem sido suficiente neste momento para ela atravessar, para ela ir além, para ela conquistar os objetivos da vida dela. Este homem, ele sai com um desejo enorme no coração de ver Jesus, mas ele está diante de uma grande multidão e ele é de pequena estatura. Mas a história diz que ele subiu numa árvore chamada sicômoro. E o que eu quero que você entenda, que às vezes Deus prepara para nós um caminho diferente. Eu quero que você entenda que no meio da nossa diversidade sempre há um caminho de Deus. A gente precisa discernir o que Deus está preparando para nós, para a gente poder vencer. No caso de Zaqueu, ele ia ter que subir essa árvore. Essa árvore era a resposta de Deus para ele alcançar Jesus. Talvez não seja lógico, talvez não esteja dentro da compreensão humana o que Deus tem para você, mas tudo você tem que ver pela fé. Eu sei que para a sua vida, Deus está preparando um caminho, como Zaqueu. Qual era o caminho de Zaqueu para encontrar Jesus? Já que ele está diante de uma grande multidão e ele tem uma pequena estatura, é a árvore. A árvore foi o caminho que Deus preparou para ele. Foi aquela figueira, em algumas traduções, que Deus preparou. Isso não é lógico, isso não é humano, mas é o caminho que Deus preparou para ele. Assim, meu amado, é a forma que Deus trabalha. Muitas vezes a saída de Deus não está dentro da nossa compreensão. Às vezes a saída de Deus não está dentro da nossa lógica. Mas eu sei que pela palavra, que Deus sempre tem um caminho para você. E você precisa e eu precisamos discernir o que Deus está preparando para nós, para que possamos romper a multidão, romper a nossa pequena estatura e alcançar Jesus. Eu quero que você seja como este pai de família, que no meio do seu desespero, ele viu um poste amarelo, onde estava escrito emergência. Aquilo era o caminho, a saída, o escape para aquele pai. Ele liga para o mecânico vem consertar o seu carro, para ele dar continuidade à sua jornada e à sua missão. É o que aconteceu com Zaqueu. O caminho, ou seja, o poste de emergência de Zaqueu era aquela árvore. Ou seja, o caminho para a vitória que Deus preparou era aquela árvore em que ele ia subir, e que ele ia ter um encontro, e ele ia ver Jesus, e Jesus viria a ele. Eu quero dizer para você que no meio desse obstáculo que tem tentado fazer você voltar para trás, desistir, Deus tem um caminho para a sua vida. Deus tem vitória para a sua vida. Não deixe o seu coração se aflitar. Não deixe o seu coração, meu amado, turbar. Porque Deus em tudo isso, Ele vai mostrar o quanto Ele te ama.
E você, no meio de tudo isso, você vai saber que Deus tem preparado um caminho para você. Eu quero orar por você, que se encontra neste momento da sua estrada, dos seus planejamentos, e as coisas não estão dando certo, e as coisas não avançam, e as coisas não mudam, e a sua intenção é querer voltar para trás, e o seu coração é querer desistir. Eu quero falar para você que existe uma árvore, existe uma figueira para você, aonde você vai subir, e você vai conquistar essa vitória, e você vai alcançar Jesus, e você vai ter um encontro com Jesus. Eu quero orar por você que se encontra com este coração, a ponto de desistir, a ponto de parar, a ponto de voltar para trás e não continuar em frente. Eu quero orar com você neste momento. Pai eterno, eu sei que agora neste momento existe vidas, Pai, com seu coração aflito, com seu coração triste, pensando em desistir, pensando em parar, pensando em retroceder para trás. Mas eu quero pedir para você, Senhor, mostra o caminho, assim como fizeste a Zaqueu. Ele era de pequena estatura, sim, havia uma multidão, mas o Senhor colocou uma árvore ali, para ele poder subir, para ele poder enxergar o Senhor, e para ele ter um encontro com o Senhor. Faz isso, Senhor, nessas vidas, que neste momento ouve essa pregação, toca elas de forma profunda. É isso que eu peço, em nome de Jesus.